que é a CETERJ? Bom, a CETERJ, Associação de Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, ela é uma instituição de classe, que procura reunir um grupo de conselheiros tutelares de todo o Estado para que nós possamos estar buscando uma articulação, buscando estar capacitando cada vez mais esses conselheiros que muitas vezes não têm a oportunidade de serem capacitados como deveriam ser em seus municípios. O Conselho Tutelar ele foi um órgão criado pela Lei Federal 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então ele é um órgão autônomo, permanente, não jurisdicional e tem como missão, encarregado pela sociedade, pela comunidade local, pela sociedade, de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Essa é a missão do Conselho Tutelar. E dentro das atribuições do Conselho Tutelar, que estão lá elencadas no artigo 136, diz as duas primeiras, que é atender crianças e adolescentes que tiveram seus direitos ameaçados ou pela família, ou pelo Estado, ou em razão da sua própria conduta. A partir do momento, então, que o Conselho Tutelar ele detecta que houve um direito ameaçado, seja pela família, pelo Estado, sociedade, ou em razão da sua própria conduta, ele pode aplicar medidas, medidas protetivas, medidas de proteção. Essas medidas de proteção aplicadas a crianças e adolescentes, elas estão elencadas no artigo 101, de 1 a 7, que o Conselho Tutelar pode aplicar, e também pode aplicar medida a pais irresponsáveis. E essas medidas elas estão elencadas no artigo 129, também de 1 a 7. E para a execução das suas medidas, o Conselho Tutelar também pode requisitar serviços na área de saúde, educação, assistência, previdência e segurança. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, é conselho justamente por conta disso, porque é um órgão que é composto por 5 pessoas. Ele é um órgão autônomo, ou seja, ele não está subordinado a nenhuma outra autoridade, seja o juiz, o promotor, o conselho de direitos, o prefeito, o secretário. Então esse órgão ele tem uma autonomia decisional. Então, quando ele estiver atendendo crianças e adolescentes, é esse colegiado que vai então deliberar sobre quais medidas seriam as mais pertinentes para restituir um direito que foi ameaçado, que foi violado. Esse encontro é uma capacitação de conselheiros? Bom, de fato, além de nós estarmos planejando as medidas adotadas pela associação para o ano de 2014, nós também estamos buscando estar capacitando as lideranças. Mas a escola é um espaço que tem que garantir a abrangência de outros profissionais. Porque os professores eles têm uma função e eles muitas vezes são obrigados a deixar sua função para desempenhar outras funções. O quarto ponto é sobre a idealização da criança. A questão social bateu na porta da escola e a escola não estava preparada para receber a questão social. Então, a gente tem que lidar com a questão do desemprego, a gente tem que lidar com a questão da pobreza, da miséria, a gente tem que lidar com a questão da violência, a gente tem que lidar com a questão da gravidez precoce, a questão das drogas, a questão do preconceito racial, a questão da homofobia. Ou seja, muitas pessoas falam o seguinte: por que você escolheu ser conselheiro tutelar? Por que você escolheu ser professor? Por que você escolheu ser assistente social? É porque eu gosto de trabalhar com criança. Aí quando você pergunta para ela, mas que criança que você gosta? Aí ela vai mostrar pra gente, vai olhar o garoto melequento? O
xinga, o garoto que chega com o caderno cheio de orelha, é esse que a gente gosta? O garoto que não sabe falar as palavrinhas mágicas, com licença, por favor e obrigado? Porque é esse que mais necessita da nossa intervenção e é que muitas vezes o que não está na nossa idealização de criança. A gente diz que gosta de criança, mas esse não entra no nosso rol de preocupação. Bem, eu sou formado em pedagogia, propriamente pedagogia empresarial e gestor de recursos humanos. Também tenho uma passagem, passei pela cadeira de teologia catequética, então toda essa minha bagagem eu utilizo para lidar dentro do conselho no dia a dia, para estar atendendo as famílias, para estar defendendo os direitos das crianças e adolescentes. Enquanto pedagogo, a gente busca toda aquela teoria, toda a nossa experiência a nível de formação, para estar lidando também com essas crianças, principalmente quando se diz respeito a casos que são de dentro da escola, dentro da família em si. A parte da teologia a gente aproveita também para poder olhar a família com um olhar mais humano, tentar fazer com que elas possam serem protagonistas da própria história delas, sem que haja uma interferência direta da judicialização, quando se faz necessário. Às vezes é necessário realmente judicializar, mas o intuito é esse, está vendo essa questão psicossocial da família, está tentando ajudar, porque a família a gente ainda acredita que é a base de tudo, né? Eu sou formado em História, né? Sou professor de História. Então a gente caminha muito dentro dessa área de humanas, né? De ciências sociais, essa questão do relacionamento com o ser humano, né? De ver o ser humano de uma forma diferente, de ver a sociedade de uma forma diferente. E isso me ajudou muito no momento que eu cheguei ao Conselho Tutelar, que eu me tornei conselheiro tutelar. Hoje eu já estou há 6 anos como conselheiro tutelar e eu vejo que essa relação conselho tutelar-escola, ela ainda hoje é muito conflituosa. Vejo que esses conflitos se dão, na grande maioria das vezes, por falta de informação, por falta de conhecimento e em grande parte de ambas as partes, tanto dos conselheiros quanto dos profissionais de educação. E acho que para que se possa ter um entendimento maior, e que o fluxo possa melhorar, falta capacitação, capacitação profissional, tanto para a rede de educação quanto para os conselheiros tutelares. E a minha relação como professor, a gente percebe muito que o professor hoje está meio robotizado, por uma série de fatores sociais, econômicos, jurídicos. O professor ele meio que ficou robotizado. Ele é às vezes até obrigado, a dar uma aula, a lecionar de uma forma que às vezes não seria aquela forma de didática dele. A gente tem as leis como a LDB, temos os PCNs, que é o Parâmetro Curricular Nacional, que exigem aquela programação de aula, aquela programação de atividades, e às vezes engessa um pouco o professor de poder ter uma visão mais ampla, um trabalho mais atrativo para o aluno, coisa que vai refletindo muitas das vezes numa dificuldade de aprendizagem do aluno, um desinteresse do aluno, e isso lá na frente torna-se muitas vezes até caso de conselho tutelar. Então a gente às vezes tem muitos conflitos aí entre o conselho tutelar e a escola por questão de profissionais de educação, pessoas ligadas à área da educação, não trazerem para o aluno, não trazerem para a criança aquele grande atrativo de estudar, uma educação prazerosa, uma escola agradável, e isso às vezes vai fazendo com que a criança se torne desmotivada, se torne desinteressada de estudar e, consequentemente, ela passa a violar o próprio direito dela, violar o direito dela na área da educação, que ela passa a ter desinteresse na educação, desinteresse na sua profissionalização e começa a deixar isso de lado. Ô, Júnior, como você vê o papel da escola na educação das crianças e adolescentes? Bom, eu vejo hoje que a escola tem um papel fundamental, mas partindo do princípio que muitos pais precisam primeiro entender o que é ensinar e o que é educar.
que às vezes falta a educação, não é dada a educação correta em casa, e na escola eles acham que a educação tem que vir da escola. Então é um erro gravíssimo, até porque nas escolas hoje, pelo menos no município de Magé, existem os conselhos escolares que fazem a integração dos pais, da comunidade e da própria escola, nessa interação pedagógica, buscando o melhor atrativo pedagógico e educacional para atender essas crianças. Mas, repito, um erro que muitos pais cometem é apenas matricular o filho na escola e não buscar saber como está o aproveitamento escolar dele. Nós temos a preocupação, claro, de comunidade como um todo. Nós temos a preocupação de estar apoiando e colaborando com a melhoria da qualidade de vida na nossa comunidade de forma geral, independente de classe social. E aí é que a gente está entrando, né? O Conselho de Cordeiro hoje ele entra numa linha de raciocínio que no primeiro momento houve uma situação de planejamento no ano 2013 e agora para 2014 um dos nossos objetivos é ter condição de estar entrando nas escolas e assim de estar integrando conselho à comunidade escolar, independente de ser pública municipal, pública estadual ou particular, exatamente para poder a gente fazer a integração do conjunto, porque quantas são as pessoas que hoje têm um filho na escola particular e que por um imprevisto, né, que ocorre no dia a dia, por um obstáculo que surge, faz a saída desse filho da escola particular e coloca esse filho numa escola pública. E é aí que entra também uma preocupação. É uma realidade, hoje é outra. Então, na verdade, a gente tem que ter o raciocínio do indivíduo desenvolvido de forma que ele faça parte do mesmo conjunto de comunidade, do fato de que o indivíduo que é filho do empresário, né, que de repente tem um poder aquisitivo razoável, que ele é um ser humano com problemas, é um ser humano normal, tal qual, de repente é o filho do gari, é o filho do faxineiro, que está lá ganhando o seu salário mínimo e que de repente tem assim uma condição de trabalhar a situação de família muito mais verdadeira, muito mais compreensiva do que aquele que acha que porque tem um dinheiro e que esse dinheiro faz a cobertura das situações. A gente tem falado muito com relação a essas situações no conselho, que às vezes a gente pega assim, alguns casos de separação de casal. E a gente às vezes pontua, né, para a parte, vamos colocar assim, que paga a pensão, que às vezes o indivíduo pode pagar R$100 de pensão, mas ele tem a cobertura com o filho exatamente de uma situação que o dinheiro não paga, que se chama carinho, afeto, amor e compreensão por esse filho. A gente percebe que a relação de escola e família no trato das crianças e adolescentes, que hoje, por causa dos professores terem essa ideia, no meu ponto de vista, errada, de que eles já não têm mais essa obrigação de também serem educadores sociais, eles acabam aplicando a questão muito da coisa acadêmica, da questão da matemática, do português, e esquecem que essas crianças passam o maior tempo dentro de uma sala de aula. Por outro lado, enquanto família, até pelo advento que a gente vem vendo, de que a visão de que família hoje está mudada, até acredito nisso, também compactuo dessa ideia, as famílias estão perdendo um pouco esse foco, essa visão de que eu tenho a obrigação não só de manter os meus filhos dentro de casa, alimentando, atendendo às suas necessidades pessoais, mas também de estar educando, preparando eles para a vida, dando uma educação de base, onde o respeito dos mais velhos, o respeito com os colegas, o respeito consigo mesmo, e eles levam isso para dentro da sala de aula, onde nós antigamente tínhamos aquela figura daquele educador que tinha essa preocupação também de estar suprindo essa necessidade que a criança tinha dentro de casa. Como é que uma família que fica, às vezes, 2, 3, 4 horas num trânsito caótico, que tem uma jornada de 44 horas por semana, vai conseguir ter um tempo disponível para chegar em casa e cuidar dos seus filhos?
Eu acho que uma luta que não está em pauta, mas que faz parte da luta de todo mundo e também dos conselheiros tutelares, é a luta pela redução da jornada de trabalho, é a luta por uma qualidade dos transportes públicos, essa questão da mobilidade, não apenas nas grandes cidades, mas em algumas outras cidades. Isso já está ficando uma coisa extremamente caótica, porque aí entra na questão da educação escolar. A escola está sobrecarregada porque há um entendimento que a escola é o espaço para resolver tudo. Existe uma arena de conflitos dentro da escola, que ela é um espaço para as relações interpessoais e também é um espaço para a questão do aprendizado. Então, do momento que a escola fica com uma responsabilidade que, em princípio, deveria ser compartilhada com a família, e a escola fica sozinha, ela fica sobrecarregada nisso. Mas por que há essa sobrecarga na escola? Justamente porque os pais não têm o tempo suficiente para realizar esse cuidado. Cada dia que passa, principalmente para as mulheres que são chefes de família, monoparentais, isso se agrava porque elas ficam culpabilizadas por não dar conta do recado. E por quê? Porque ela é sozinha, ela trabalha, muitas vezes ela estuda e ela tem que dar conta de olhar o caderno do filho, de garantir que o filho tenha aquela educação desde se sentar à mesa, tomar o banho, fazer a higiene, a questão do carinho, do aconchego, daquilo que todo familiar tem que oferecer para a criança. Então acho que existe essa questão estrutural que está esbarrando na questão da escola. E a gente vive uma crise na educação há muito tempo que diz respeito ao orçamento. É necessário fazer com que a escola seja prioridade absoluta, é necessário fazer com que a educação seja prioridade absoluta, e o governo federal, junto com o governo do estado, tem que tentar fazer com que os municípios possam oferecer salários dignos para os professores e condições de infraestrutura para que essas crianças sejam prioridade absoluta também na escola. Uma das dificuldades que eu encontro, eu avalio, né, enquanto conselheira, é que a própria rede de atendimento do sistema, eu avalio isso como a ponta, que são os professores, que são os guardas municipais, são os policiais civis, militares, eles não entendem quais são as nossas atribuições. Nós aplicamos medida protetiva. Aquela criança naquele momento está sem uma escola, ela vai ser encaminhada para um órgão da educação, e o órgão da educação vai garantir aquela vaga. Não garantindo, a gente aciona a Secretaria de Educação, aciona o Ministério Público, o Juizado da Infância, para que eles apliquem as medidas protetivas, para que aquela criança não pode ter aquele direito violado. A mesma coisa que a gente se fala da saúde, a mesma coisa que a gente trata do lazer, e as pessoas procuram os conselheiros tutelares entendendo que podemos definir uma guarda, podemos definir uma pensão alimentícia, podemos definir visitação e outras coisas que não são na nossa atribuição. As escolas, né, no caso, quando a gente faz palestras nas escolas explicando, orientando quem é a criança, quem é o adolescente, a quem ele pode vir a responder se cometer um ato infracional, de que forma que nós trabalhamos, de que forma nós fazemos os encaminhamentos, qual seria a atribuição do conselho, de que forma atuamos, como atuamos, e eles acham que nós fazemos mágica, ou seja, a criança ou o adolescente está com um comportamento um comportamento inadequado, eles encaminham para o conselho achando que nós devemos fazer mágica com aquela criança. Então eu gostaria que você pudesse explicar qual é o órgão que é responsável por dar a infraestrutura para o Conselho Tutelar se manter, se desenvolver, e que infraestrutura é essa? Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é a Lei 8069, que é uma lei federal, quando ele vem, ele diz para o legislador quem é que tem a obrigação de fazer a manutenção do Conselho Tutelar. Hoje, a Prefeitura, ou seja, o município, tem, por lei, a obrigação de garantir a estrutura física para o conselheiro trabalhar, assim mesmo o salário do conselheiro, né? Então, o prefeito tem que disponibilizar um local para o conselheiro trabalhar, material de escritório, veículo para ele se deslocar para fazer as suas visitas, e todo o material, né? Mas é preciso que as pessoas tenham claro o seguinte: o município, com a obrigação da manutenção de um conselho tutelar, não significa que esse conselho tutelar
tem vínculo, né, de subordinação à prefeitura. Por quê? Porque o Conselho Tutelar é um órgão, e como órgão tem a sua autonomia. Ou seja, o que o Conselho Tutelar faz está garantido em lei, está descrito em lei. Então, a quem que o Conselho Tutelar deve obediência, deve respeito e deve satisfação? A você, que ajudou a eleger o conselheiro tutelar, ao Ministério Público, devidamente provocado por qualquer cidadão, né? O conselheiro tutelar ele deve ao seu trabalho ao cidadão comum, né? Que o elegeu e que elegeu o conselheiro tutelar para cuidar de direito de criança e adolescente. Então, se um cidadão achou que o conselheiro teve uma conduta irregular, ele tem todo o direito de questionar isso ao Ministério Público, que levantará, enquanto o órgão que fiscaliza a lei, o que cometeu o conselheiro e, na forma da lei, punir o conselheiro. Agora, é bem claro dizer, o poder público, e aí diga-se, o prefeito, a prefeitura, que tem essa obrigação de fazer essa manutenção, não tem o poder de dizer o que o conselheiro faz ou deixa de fazer, ou querer colocar para o conselheiro qualquer atribuição que não esteja garantida no artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá, ok. Então, a prefeitura tem a obrigação também de pagar funcionário para trabalhar no conselho, ou então determinar que funcionário da própria prefeitura trabalha no conselho tutelar. Sim. Toda a estrutura, tanto os recursos humanos como financeiros, eles são oriundos do orçamento. E aí é bem claro que o senhor saiba o seguinte: o senhor e a senhora que pagam seus impostos, que é o senhor e a senhora que pagam o salário do conselheiro, da mesma forma que pagam do prefeito. Eu sou Dario Lima, sou do Conselho Tutelar de Patis. Nós temos como público-alvo, geralmente, assim, famílias de periferia. São crianças que estão fora de escola, são adolescentes envolvidos com drogas, né, com violência. Então, nossa atuação é o seguinte: encaminhamos ao Ministério Público, que é de competência, ao Ministério Público, e também às secretarias do município, né? É caso de saúde mental, é caso de assistência social, para que haja também um atendimento a essas famílias, né? E queria dizer também que nós funcionamos atualmente com 4 conselheiros, sendo que a lei prevê 5, né? E também dizer que recebemos um salário mínimo, somos de serviço relevante, mas somos comparados à menor categoria profissional do país. Então, nós estamos sediando esse fórum hoje, 20, 21, 22, os 3 dias, não só para atualizar os nossos conhecimentos, mas para que fórum? O 50º Fórum, né, dos Conselheiros do Estado. E então a intenção nossa não só é atualizar os assuntos, mas também tirar nossas dúvidas e acabar com esses questionamentos, com os problemas que nós temos, com as dificuldades que nós temos, tá certo? Então é isso, o nosso relacionamento com a justiça é ótimo, é o melhor possível, mas existe sim certo atrito com alguns órgãos municipais que pensam que pode, vamos dizer assim, subordinar o Conselho Tutelar, enquanto o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, né? Então, tem pessoas que custam a compreender isso, querem subordinar o Conselho, querem determinar as ações do Conselho. E não é isso, o Conselho Tutelar é um órgão autônomo e independente. É um equívoco, até já discutimos isso na Voltaire, trocar esse nome de Conselho Tutelar já 2 vezes em Brasília, não foi? Por achar que esse termo deturpa a função do Conselho Tutelar quando é olhado pelo ângulo do Conselho, quando desconhece o papel de um conselho colegiado que toma decisões. Esse é o papel maior do Conselho Tutelar, é um colegiado que toma decisões, né? Eu sempre falo que eu resumo de maneira muito simples a função do Conselho Tutelar nos 5 dedos da mão. Se você quiser usar o artigo 31, o 131, 136, ele vai dizer o seguinte: o Conselho Tutelar representa o poder, não é o opressor, ele não é o bicho-papão como algumas escolas pensam, né? Que é para poder oprimir aquele adolescente, aquela criança, mas ele é o defensor. Então ele representa a favor da criança e adolescente
né, por negligência, omissão ou maus tratos dos seus pais ou responsáveis. E contra o poder público por oferta irregular de serviço e falta de serviço. Esther, você poderia falar da sua experiência como conselheira tutelar? Então, Vinícius, olha, primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Esther Rainha Rezende, eu estou conselheira tutelar há quase 4 meses aqui no Conselho Tutelar da Zona Sul. E eu sempre digo o seguinte, que a experiência do conselheiro tutelar, ela é muito variável, porque os desafios são enormes, as responsabilidades imensas, e aí não existe uma receita de bolo, né? Não existe nada teoricamente, não tem nenhum livro que diga como o conselheiro tutelar deve atuar. O que a gente percebe é que não basta ser um profissional especializado da área, né? E nem passar por um concurso público, muito menos passar tão somente por um pleito. O que eu sempre digo é que precisa ter aptidão para trabalhar com essa clientela, porque na verdade a gente trabalha muito nas questões como elas são trazidas, e isso invariavelmente, isso é a sensibilidade do conselheiro tutelar é que vai fazer que esses teus casos tenham êxito, muito embora, é óbvio, a gente tenha um norte, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990. Eu sou conselheira da capital do Rio de Janeiro. Quando eu tomei posse em 2011, foi eleita a Comissão de Ética do município. Eu sou integrante desde 2011, já tem dois anos, para um mandato de 3 anos. A Comissão de Ética ela é formada por 5 conselheiros, como eu falei, né, um colegiado de conselheiros tutelares. Ela avalia a regularidade do atendimento do conselheiro, assim que a Comissão de Ética é provocada pela parte interessada, muitas das vezes pelo Ministério Público ou por um usuário. Né? Não é realidade do Estado do Rio de Janeiro ter comissão de ética. Quando não há comissão de ética naquela regional ou naquele município, o Ministério Público recebendo a denúncia, né, sendo provocado, ele encaminha para o juiz, aí o juiz avalia a conduta. Muitas das vezes até acontece isso também aqui, na minha capital, na onde eu atuo enquanto comissão. Nós fazemos um trabalho semanal, uma vez por semana nós nos reunimos em forma colegiada, fazemos avaliação do procedimento, fazemos oitiva, chamamos as partes interessadas. Posteriormente, a decisão colegiada, né, após todo o levantamento daquele procedimento, se daquela denúncia, ele encaminha para a corregedoria, que tem, né, o aval de um procurador do município, ele avalia se a conduta e se a decisão do colegiado foi adequada, a pessoa tem direito ao contraditório, tem direito à sua defesa, tem direito à sua explanação, tudo baseado na lei. Eu sou do Conselho Tutelar 2 de Volta Redonda, nós atendemos lá nós temos 2 conselhos, temos 10 conselheiros, o Conselho 1 atende a margem direita, o Conselho 2, que é o meu, atende a margem esquerda. Nós temos uma estrutura muito boa hoje no Conselho, temos esses 2 veículos aqui, que nos foi cedido pela Prefeitura, são 2 OEAs que recebemos recentemente. Cada sala do conselheiro lá é estruturada com um computador para cada conselheiro e um telefone também. Temos apenas uma secretaria, que para o futuro nós teremos que ter 2, uma para cada conselho. E também lá nossos conselhos lá, o caso mais raro lá, que recebemos lá diretamente, são os casos de FICAI. As escolas têm nos mandado bastante FICAI lá, e nós temos uma demanda muito grande de FICAI. Então o FICAI hoje é o líder lá nos nossos conselhos tutelares 1 e 2. O que é FICAI? FICAI é a ficha de comunicação de aluno infrequente, que as escolas mandam para a gente lá, para a gente estar chamando os responsáveis lá, para estar advertindo eles no artigo 129, inciso 5º, no que diz respeito aos pais serem responsáveis em matricular e acompanhar os seus filhos na escola, não deixando que eles faltem às aulas. Olha só, que gostaria de falar que aqui em Volta Redonda, né, nós temos uma instituição, já é bastante antiga, que é a Fundação Beatriz Gama, desde a verdade, né, quando tinha comissário de menores, uma instituição já de referência aqui em Volta Redonda, onde que no passado bem próximo aí com a ditadura militar, né, foi-se praticamente um depósito de gente. Mas hoje, depois do Estatuto da Criança e Adolescente, houve bastante adaptações. E hoje a Fundação Beatriz Gama
desenvolve um grande trabalho em conjunto, né, com o Conselho Tutelar de Volta Redonda, né, onde que, né, quem por lei tem que fazer na verdade, a fiscalização é o Conselho Tutelar, Ministério Público, Juiz da Infância e Juventude. Mas nós estabelecemos um bom contato com a Fundação Beatriz Gama, mas a cada vez mais que nós gostaríamos de informar, de deixar nossa mensagem também, é que esses espaços sejam menos usados com o passar do tempo. Que aí sim é uma evolução. É uma evolução, uma política concreta, firme da criança e adolescente, onde cada vez mais nós vamos afastar essas crianças de instituição. Isso não é bom para a cidade, isso não é bom para o Estado, muito menos para o país e para o mundo. Esses locais, apesar, né, que de certa forma, né, contra a violência doméstica, abuso e demais violações de direitos da criança e adolescente, serve muito bem. E o que é necessário fazer para afastar as crianças dessas instituições? O que nós temos que fazer, né, que todos, é um conjunto, né, Conselho Tutelar, Ministério Público, Juiz da Infância, as próprias instituições, é cada vez mais responsabilizar os pais, tanto a responsabilidade paternal quanto maternal, ajudar na promoção da família. Esse que é o grande desafio. Meu nome é Walter Rodrigues, sou conselheiro de Vila Isabel, no Rio, e eu acredito que o papel do Conselho Tutelar, enquanto órgão de garantia de direito, é de fundamental importância para a nossa sociedade, uma vez que a cada passo que você dá aqui no Rio, você acaba se deparando com uma violação de direito de crianças e adolescentes. Então é um papel de grande relevância, o papel do conselheiro, na medida que nós estamos trabalhando para garantir os direitos dessas crianças e dos adolescentes. O Conselho de Vila Isabel é um conselho tutelar muito ativo, ou seja, é um conselho tutelar que sempre foi tido como referência mediante os outros conselhos, até porque a nossa relação com o Ministério Público é boa, é uma relação tranquila, uma relação de trabalho, mas sem grandes cobranças, porque o Conselho de Vila Isabel consegue conduzir muito bem as demandas apresentadas pelo Ministério Público. Vez ou outra, nós temos que nos reunir com a nossa promotora, a 4ª Promotoria, que faz parte de Vila Isabel, onde nós colocamos para ela também os nossos anseios, principalmente quando eles emitem para a gente ofício, nos dando prazos para poder responder relatórios. E às vezes você não consegue localizar essa família no tempo hábil que eles te dão para você poder resolver a pendência. A minha relação com o juiz, né, a nossa relação lá com a juíza da primeira vara da infância, é uma relação também tranquila, uma vez que todo o comissariado da primeira vara são pessoas também muito decentes, pessoas muito prestativas, entendeu? Então a gente não encontra grande dificuldade nesse relacionamento. Independente de qualquer coisa, é importante ressaltar que hoje o Conselho Tutelar e o Conselheiro Tutelar funciona como uma referência para crianças e adolescentes, porque cada vez mais as pessoas, através do nosso trabalho, vão tomando ciência do que representa o Conselho e qual é o papel do Conselho Tutelar, do Conselheiro Tutelar, diante a violação de direitos de crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar hoje a gente trabalha com o primeiro atendimento, né, que é referente quando os direitos são ameaçados e violados, e eles chega até o Conselho Tutelar, a gente faz o primeiro atendimento e ali é feito um estudo de caso, é analisado todos os fatos para poder a gente estar encaminhando para a nossa rede interna, onde a gente trabalha com assistente social, psicólogo, para poder ter uma definição naquele caso, quais são as medidas de encaminhamento que a gente vai mandar encaminhar externo, que são as redes como o CRAS, o CRES, Ministério Público, Poder Judiciário, psicólogo. Então são essas medidas que o Conselho imediato tem que estar aplicando quando os direitos da criança são ameaçados ou violados. Ok. E qual é o seu conselho? Eu moro em Comendador Levi Gaspariano.
E isso fica onde? Fica aqui é o estado do Rio de Janeiro, faz divisa com o estado de Minas Gerais, fica próximo a Juiz de Fora. Tá. E qual é a realidade do seu conselho, quer dizer, com relação aos usuários? Quais são os usuários mais frequentes? Quais são os casos mais frequentes atendidos pelo conselho? Os casos mais frequentes hoje na minha cidade são crianças que vêm de outro estado, por devido morar numa divisa, né, de estado, e onde tem uma rodovia principal, que é a 040, onde vem crianças de Brasília, de Belo Horizonte, de vários sentidos, de Minas Gerais, que acaba sendo abordado ali em Levi Gasparian pela barreira fiscal, então são entregues ao Conselho Tutelar. A maior demanda hoje são crianças saindo de casa para poder vir a destino a outro estado, como São Paulo e Rio de Janeiro. Bem, nós de Duque de Caxias, né, somos um município que pertence à Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, e nós dispomos de 3 conselhos tutelares, né, o primeiro conselho, o segundo conselho e o terceiro conselho. O primeiro conselho abrange a área do primeiro distrito de Duque de Caxias, o segundo distrito, e o terceiro abarca o terceiro distrito e o quarto distrito. Atualmente eu estou militando, né, no primeiro conselho tutelar que atende o primeiro distrito, como eu havia dito anteriormente. A gente dispõe de uma certa infraestrutura boa, porque eu atribuo isso, né, primeiramente a Deus e depois a todos os conselheiros tutelares que passaram ao longo desse período, né, desde 95, que nós temos o Conselho Tutelar instituído em lei no nosso município. Então atribuo a estrutura que hoje em dia nós temos a todas as pessoas que se dispuseram a estar lutando para que hoje o nosso conselho tivesse a estrutura que tem, né? Nós temos 3 salas de atendimento para os conselheiros tutelares, 2 salas de atendimento para os nossos técnicos, né? Nós dispomos de uma equipe técnica de assistentes sociais, psicólogos, advogados e pedagogos, né, que nos auxilia na tomada de decisões, né? Quando a gente vai aplicar alguma medida, né, à criança ou adolescente, a gente tem essa alternativa de fazer uma consulta, né, saber qual seria o caminho, né, ter sempre uma opinião para que venha contribuir para a nossa tomada de decisão em relação àquela criança e àquele adolescente. Então, o Conselho Tutelar da Comarca de Guapimirim, ele foi fundado em 2002, né? Ele é recente, ele tem aí acima de 11 anos aproximadamente, e óbvio que no começo começaram a trabalhar numa mesinha, com canetas, uma resma de folhas, e não tinha uma estrutura física. Na verdade é mais ou menos como todos os conselhos tutelares do Brasil, ou pelo menos grande parte dele começa, né? E o Conselho foi articulando, tentando lutar por uma estrutura melhor, desde de 2002, logo no início. A única vitória que o Conselho Tutelar de Guapimirim teve logo de pronto foi a doação do carro. Na época houve doação de mais de 70 cangus em todo o estado do Rio de Janeiro, e a cidade foi contemplada. Mas não tinha uma sede, a sede funcionava na Secretaria de Educação, e com uma sala muito restrita, sem fax, sem absolutamente nada. Muito recentemente, em 2006, houve um TAC, em termos de ajustamento de conduta por parte do Ministério Público, que obrigou a Prefeitura, então, a estruturar um pouco melhor esse conselho. Eu, como cheguei no conselho em 2011, já peguei uma estrutura básica, né? A estrutura básica, quando a gente diz isso, a gente fala de computador, de um telefone, de um carro. É o mínimo que se pode fazer para o conselheiro tutelar exercer o papel dele no seu trabalho, no seu dia a dia, né? Mas isso não tem uma manutenção. O que acontece muito é que o poder público executivo municipal ele tem atritos com o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar é um órgão, um extraterrestre na estrutura administrativa, porque ao mesmo tempo que ele é vinculado administrativamente à prefeitura, ele não é subordinado à prefeitura. Então ele fica, o prefeito ou o secretário não consegue entender como é que eu tenho que pagar alguém que não se subordina a mim. E aí se dá as dificuldades, e é a dificuldade do Conselho Tutelar de Guapimirim. Hoje em dia a gente tem crescido nessa articulação, muito por algumas vitórias no Poder Judiciário, no Ministério Público, de termos de ajustamento de conduta, ação civil pública, que vai mostrando para a Prefeitura que é um dever dela estruturar esse Conselho. A estrutura nossa em Guapimirim é bem básica, né? A gente já conseguiu, assim, tem lá 2 computadores e carro, quando dá problema, eles mandam um carro substituto. A estrutura básica a gente tem. Muito recentemente, em virtude da lei federal, a gente ganhou direitos sociais, porque em outros municípios, na lei municipal, já previa direitos sociais para os conselheiros. 13º, férias acrescidas de 1/3, essas coisas básicas de todo trabalhador. Em Guapimirim, não.
Em Guapimirim até agora 2013, 2012, né, que foi quando saiu a lei federal, revendo essa questão dos direitos sociais, é que Guapimirim foi junto à sua... Os conselheiros foram até o seu secretário e ao prefeito e falou, olha, agora é lei federal, o senhor tem que fazer. E aí eles começaram a fazer por força da lei federal. Porque a mãe Guapimirim, conselheira tutelar, que garantia direito de outras crianças, ela mesmo, grávida, não tinha os direitos básicos de uma mulher grávida, que é ter os 4 meses ou os 6 meses de licença maternidade, o pai, luto. Isso era garantido no regimento interno muito de uma forma informal. Graças a Deus, agora, em virtude da lei federal, isso se regulamentou. Meu nome é Danilo Bernardo, eu sou vice-presidente da CETEG, Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro. Sou conselheiro tutelar no município de Laje do Muiaé, no interior do estado, noroeste fluminense. Bem, a nossa cidade é uma cidade de pequeno porte. Nossa cidade tem mais ou menos 8, 9 mil habitantes e a nossa demanda assim, é maior na questão de alcoolismo e drogas, usuário de drogas. Entendeu? A gente atende muitas famílias, os adolescentes e também com relação a problemas com a escola. Entendeu? Que a escola encaminha muitos casos para o conselho está auxiliando, fazendo essa ponte entre família e escola, porque de certa forma eles não têm muito contato com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o pessoal das escolas, eles precisam dessa base, dessas informações e dessa parceria com o Conselho Tutelar. Já a nossa parceria com a rede, em si, em nosso município é muito boa, entendeu? Pelo fato de ser um município pequeno e todo mundo conhecer todo mundo. Claro que precisa melhorar, eu acredito que não só no meu município, mas nos diversos municípios aqui da nossa região, eu acredito que o Poder Público pode fazer um pouco mais pelo Conselho Tutelar, entendeu? Por esse trabalho que a gente realiza, que precisa de um carinho especial. Eu me tornei conselheiro em cima de uma matéria que eu estava fazendo na faculdade, eu sou assistente social, e teve essa matéria de conselhos, e um desses foi do Conselho Tutelar. E eu fiquei interessado em conhecer essa estrutura do Conselho Tutelar. Já tenho um trabalho onde eu moro, no meu bairro, há 12 anos, tem uma instituição, né, no caso que eu estou afastado por estar conselheiro, eu preferi me afastar dessa instituição para dar atenção a esse órgão de direito. O que eu achava e que eu cheguei aqui que não era a estrutura, né? Uma estrutura totalmente falha, totalmente sem apoio das autoridades. Você tem falta, desde falta de água até falta de papel higiênico. Então, a falta de respeito com a criança e adolescente no momento que você se coloca, o Estado se coloca em ajudar, em preparar esse adolescente para o futuro. Segundo o CONANDA, a cada 100 mil habitantes era para ter um conselho tutelar. Aqui na Zona Sul, o último dado que eu tenho do IBGE, na época que eu estava fazendo essa pesquisa para entrar no Conselho Tutelar, era 835 mil habitantes para um conselho. Então só na Zona Sul a gente teria que ter 8 conselhos tutelares. Hoje temos 2, que foi uma luta dessa gestão muito grande, e o prefeito assinou que haveria mais 10 conselhos. Hoje, depois disso, 2 anos e meio, ele abriu 6 conselhos. Então ainda falta mais 4. Né? Mas todos eles precários, sempre está faltando alguma coisa. Eu fui um dos primeiros colocados, tive 550 votos, não esperava essa colocação toda, né? Achava que ia entrar entre o 5º e o 4º, mas pelo trabalho que já era feito, cheguei em primeiro lugar. E assim, é um trabalho muito árduo, muito tenso, porque a decisão é sua sozinho, e se você errar, também você é punido pelo seu erro. Né? Então, acho que falta a estrutura do Poder Judiciário, do Poder Municipal, estar mais junto do Conselho, dos conselheiros. Né? Precisamos dessa parceria, dessa rede, porque senão sempre vai ser falho, sempre vai ser um trabalho solitário. Gente,
Eu trabalho no Conselho Tutelar, sou motorista da mídia, trabalho aqui por 8 anos. E o maior prazer em trabalhar na instituição que guarda e preserva o direito da criança e do adolescente. Gente, o Conselho Tutelar não é esse bicho de 7 cabeças como o povo pensa. O Conselho Tutelar está para resguardar criança e adolescente e fazendo caso de recepção da família, entendeu? Fazendo muitas coisas boas para a criança e para o adolescente. E quero lhe dizer que o nosso Conselho Tutelar está à disposição da população 24 horas por dia. Nós podemos ser acionados a qualquer momento da noite, e residência, hospital, delegacia, posto de saúde, que nós vamos atender. E eu, como motorista, sou acionado pelo conselheiro de plantão e nós vamos até a casa, o hospital ou posto de saúde para buscar a criança. O Júnior, você falou da questão da violência que atinge as crianças e adolescentes lá do Conselho Tutelar que você trabalha, né, pô? Eu queria que você falasse quais são os casos mais frequentes de violência e como você vê as causas dessa violência. Então, as violências que mais adentram, infelizmente, ao Conselho Tutelar são as violências físicas, psicológicas e a violência sexual. Infelizmente, a violência sexual ela sempre se dá em virtude de um ente mais forte sobre o mais fraco, e às vezes é sempre aquela pessoa que está mais próxima, aquela pessoa que ninguém imagina, ou não. Mas ele tem adentrado ao Conselho esses tipos de violações de direitos. Como também a violência física, aquela que a mãe infelizmente ainda acha que para educar precisa agredir, precisa causar lesão corporal. Então acreditamos que não é necessário isso. Infelizmente também tem adentrado ao Conselho Tutelar. Mas o que mais me impressiona e mais me surpreende é a violência psicológica. Porque ela, além de agredir moralmente, ela agride psicologicamente. Ela não deixa marcas visíveis, mas deixa um grande estrago interior. Então, às vezes, nós vemos muitos pais, muitos familiares, pessoas da sociedade, da comunidade em geral, provocando esses tipos de violência e não achando que a criança ou adolescente ela é vítima ou que ela está sofrendo aquele tipo. Muitos acham que é bobeira, muitos acham que é mimo, muitos acham que é ilusão, enfim, não levam em consideração. Mas se esquecem que a criança, além também de ser um indivíduo, um ser humano, são pessoas em desenvolvimento. São pessoas que estão buscando o fortalecimento da sua personalidade. E uma vez que elas são agredidas psicologicamente, elas vão acabar reproduzindo aquilo. E infelizmente, a causa dessas violências, seja do modo geral, infelizmente muitos pais às vezes não conseguem entender que eles acabam sendo os provedores dessa violência, quando os mesmos não se fazem presente na vida dos seus filhos. De que maneira? Vou te dar uma única simples: o acompanhamento escolar. Muitos pais hoje vão para o trabalho, vão para o seu labor, enfim, para suas atividades. Quando chegam em casa, não fazem como antes, como às vezes os pais deles propriamente fizeram com eles. Não procura saber como foi o dia do filho, não procura saber como foi a vida escolar, não vai até a unidade escolar para saber, e consequentemente isso, o filho dele está vivendo em um outro meio social, vai se criando, vai se crescendo, e com isso ele vai adquirindo o que é verdade para ele. Porque ele está em fase de formação da personalidade. E é aí que muitos pais perdem. Infelizmente, eu digo isso. Porque muitos pais não prestam atenção, não sinalizam quais são os tipos de amizades, aonde os filhos estão indo, com quem estão se relacionando. E muitas das vezes, quando o pai ele tenta acordar, ou como diz o ditado popular, a ficha cai, muitas das vezes esse pai já perdeu esse filho. E é onde eles nos procuram, achando que muitas das vezes nós vamos ter uma porção mágica para recuperá-lo. Bom, Vinícius, a gente trabalha na sede, né? Tem um telefone fixo na sede e a gente dispõe também de um telefone móvel, né? Um celular que funciona no plantão
né? A gente fica no plantão 24 horas. E qualquer momento do dia ou da madrugada que esse telefone tocar, a gente sai, o conselheiro que está de plantão sai para, né, para ocorrência. E essas denúncias, elas são feitas, né, de diversas formas. Existe aquela família que às vezes tem, né, a criança tem o direito violado por parte, né, do poder público, e a família vai até a sede ou liga e nos procura para que, né, a gente possa tomar as providências cabíveis. Existem denúncias anônimas, né, no telefone do plantão. Através do Disque 100 também, existe a denúncia que é feita no Disque 100, que cai na Secretaria de Direitos Humanos, em Brasília, e é encaminhado para o município, para o Conselho, Delegacia, Ministério Público. E essas denúncias chegam até o conselheiro, né? E a gente toma as providências cabíveis, né, ao caso. Meu nome é Joana Dark, sou conselheira tutelar do município de Saquarema e coordenadora regional Lagos. E o município de Saquarema, ele tem cerca de 75 mil habitantes, aproximadamente. É um município, né, em belas praias, né? E assim, nós temos um conselho tutelar, porque a cada 100 mil habitantes tem que ter um conselho, no mínimo um conselho. Então nós temos um, e o nosso conselho assim, recebe denúncias através de Disque 100, denúncias anônimas por telefone ou pessoalmente mesmo. E as pessoas às vezes chegam no conselho fazendo denúncias do tipo: o conselho tutelar tem que ir lá no estabelecimento tal, né, na boate, no shopping, porque tem crianças, tem adolescentes bebendo, fumando, se prostituindo. Né? Mas essa não é uma atribuição do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não faz fiscalização. O Conselho Tutelar não é órgão punitivo. Né? Nós trabalhamos com a proteção à criança e ao adolescente, que tenha, a criança e o adolescente que tenha seus direitos violados. Né? Então, assim, as denúncias quando a gente recebe de maus tratos, de negligência, né, com a saúde, com a higiene, essa sim é uma atribuição para o conselheiro, é uma atribuição do conselheiro tutelar, que ele tem que estar indo fazer uma visita domiciliar, né, no momento que nós recebemos essa denúncia, vamos para o local da denúncia, fazer a visita domiciliar, constatando o fato, né, eu posso até citar assim, uma família, algumas famílias que já aconteceu isso, de chegar a denúncia de que a criança é maltratada, é negligenciada na higiene, na saúde. E ao chegar nessa casa, eu me deparei com uma família de 5 crianças, 2 mulheres, né, sem emprego, que vivem de faxina, de fazer um bico aqui, outro ali para sustentar 5 crianças. E entre essas crianças, uma criança muito doente. E o que eu pude ver ali, né, que existia uma situação de falta de recursos, não era negligência, porque ela não tinha dinheiro para comprar um sabão, um sabonete para dar banho na criança. Então, qual foi o encaminhamento que eu dei nessa situação? Eu encaminhei para assistência social, né, para a Secretaria de Desenvolvimento Social, CRAS, CREAS, né, que trabalhamos em equipe, e através desse contato um com o outro, passando a situação da família, podemos resolver o problema como o menino doente tinha direito a um benefício, né, de um salário mínimo, aí a casinha deles era um quarto com um banheiro, com 5 crianças e 2 adultos, não tinha condições de permanecer ali, conseguimos o aluguel social através da assistência social da Secretaria de Desenvolvimento Social do nosso município, e também conseguimos o Bolsa Família, né? Inserimos essa família no benefício, e dali a realidade dessa família vai mudando. Então, às vezes, tem pessoas que acham que o Conselho Tutelar vai chegar numa residência dessas denúncias, vai tirar a criança, vai colocar em abrigo. Não, nós vamos tentar estruturar essa família, né? Para poder que essa família viver bem, viver dignamente. Quais são as providências que o Conselho Tutelar toma quando chega uma denúncia? Bom, uma vez que a denúncia chega, né, a denúncia de violação do direito da criança chega até o Conselho Tutelar,
O primeiro passo é apurar, né, se de fato ocorre, né, a situação que foi descrita na denúncia e aplicar as medidas pertinentes ao caso. Existem das mais diversas, né, situações, e para cada situação é uma medida diferente que é tomada. Por exemplo, tanto a família, né, o responsável legal pela criança, pelo adolescente, pode estar violando os direitos dessa criança, como muitas vezes o próprio poder público, né, por falta de políticas públicas, por deixar a desejar no atendimento, pode estar violando esse direito. Então, cada situação, né, é uma medida diferente que é tomada. Um exemplo que a gente tem, a escola, né, por lei, né, a criança ela tem direito ao acesso à escola, o Estado tem o dever de estar garantindo, né, a educação, e os pais também têm o dever de estar enviando essa criança para a escola. Então, às vezes, a gente recebe uma denúncia de uma mãe, né, de que não manda o seu filho para a escola, o aluno está fora, a criança está fora da escola. Muitas vezes é a mãe que vem até o conselho para denunciar, né, que na escola foi negado a vaga, não tinha, e ela não tem o acesso, não está conseguindo uma matrícula na escola. Então aí o conselho vai requisitar, como está lá no artigo 136, requisitar serviços. A gente faz requisição, envia para a Secretaria de Educação. Ou a mãe que não envia que não está mandando o seu filho para a escola, vai receber uma advertência. A gente realiza visitas, né, domiciliar, no domicílio daquela família, e constantemente está acompanhando. Geralmente, uma vez que você atende, né, numa denúncia, um atendimento, isso várias vezes acontece, e a gente está sempre acompanhando aquela família. Como é que o Conselho Tutelar atua em relação a adolescentes em conflito com a lei? O adolescente em conflito com a lei, ele só chega para o Conselho Tutelar numa situação em que ele já passou pelo judiciário, né? Porque quando um adolescente é apreendido, ele é imediatamente apresentado ao Ministério Público, né? E o Ministério Público, entendendo que precisa se instaurar um procedimento, isso vai ao juízo, e se o juiz, dentre as suas medidas, né, na área do ato infracional, quem aplica as medidas é o juiz, e se dentre suas medidas ele entender que ele vai aplicar uma medida socioeducativa, ele que vai encaminhar. Mas se ele achar que aquele fato cabe uma protetiva, ele vai encaminhar ao Conselho Tutelar, que é quem vai aplicar a medida protetiva para esse adolescente. Ou seja, medidas socioeducativas são aplicadas pelo Judiciário, as protetivas, sim, pelo Conselho Tutelar. Muito bem. Meu nome é Juarez Bastos, sou do Conselho Tutelar em São Gonçalo, terceiro conselho, e acho importante que o conselheiro tutelar ele entenda qual o seu papel em relação à violência escolar. A primeira coisa é como se discute a questão do ato infracional. Criança e adolescente cometem atos infracionais, sendo que o adolescente ele sofre a medida socioeducativa. E a partir desse momento, se é um ato infracional, o conselheiro poderá acolher esse adolescente que cometeu o ato infracional para aplicar nele uma medida protetiva, requerendo-se que a escola, de acordo com a gravidade do caso, leve esse adolescente ou encaminhe esse caso, se o pai assim até quiser, desse adolescente, do adolescente agredido, o caso para uma delegacia de polícia, para que o ato infracional ele possa chegar diante do juiz e a partir daí ser aplicada a medida socioeducativa pertinente. Por outro lado, quando o ato infracional for cometido por criança, ele vai precisar ser atendido pelo Conselho Tutelar. O ato infracional da criança é passado para o Conselho Tutelar e essa criança não vai passar por medida socioeducativa. Ela comete o ato infracional, mas ela não sofre a medida socioeducativa, ela sofre a medida protetiva de encaminhamento, pode ser para psicologia, pode ser para algum tipo de atividade
né, que envolva essa criança, né, e até mesmo para outros órgãos que dê conta da debilidade que talvez a família está causando ou está resultando nessa criança esse ato de violência, atender essa família e fazer os encaminhamentos para as áreas necessárias. Quando nós somos chamados à delegacia, as delegacias de um modo geral, o que se percebe é que as pessoas elas têm muita dificuldade, primeiro, de lidar com a questão da criança e do adolescente, né? A primeira coisa é que quando chega uma criança ou um adolescente lá, por qualquer motivo, seja ele qual for, a primeira iniciativa que eles têm é, pura e simplesmente, passar a mão no telefone e chamar o conselho tutelar. Não quer dizer com isso que sempre seja caso aonde o conselho tutelar ou o conselheiro tutelar vai atuar. Por quê? Porque tem as questões de primeira vara e tem as questões de segunda vara. Então, basicamente, o que é isso? Qual é a diferença entre a questão de primeira vara e entre a questão de segunda vara? As crianças que são acometidas de ato infracional, sim, é uma clientela, é uma demanda do Conselho Tutelar, porque elas não respondem juridicamente pelos seus atos. Então, até de 12 anos incompletos, é da competência do Conselho Tutelar atuar. Nos casos em que são autuações acima de 12 anos até 18 anos, já é competência da segunda vara. E o Conselho Tutelar não trabalha com segunda vara. Então, o que a gente vê é que normalmente nós somos chamados para trabalhar em casos que, na verdade, não é da competência do Conselho. E aí a gente se depara com situações eminentemente graves que a gente deixa de atender eventualmente ou coloca em segundo plano para a gente passar a atender, ir até uma delegacia, atender um chamado da delegada, quando na verdade não é questão de conselho. Reafirma essa fala que é muito importante. Eu acho que falta um conhecimento mais profundo dos órgãos públicos e principalmente dos profissionais que atuam na área de esclarecimentos relacionados a isso, porque senão o conselho tutelar e o conselheiro ele fica mero enxugador de gelo, né? A gente vai lá, pega uma situação que na verdade muitas vezes não é da nossa competência, mas a gente acaba ensinando como o profissional, o delegado ou o inspetor deve atuar, e aí na verdade a gente se depara com questões que a gente poderia estar trabalhando de um modo mais efetivo e acaba não trabalhando. Eu acho que basicamente é isso. Ok, Tupi de Caxias, né, assim como um crescimento ali, creio eu, nacional, né, do uso, crescente uso de drogas, de entorpecente e do uso do crack, né, Tupi de Caxias não está sendo diferente. A gente hoje encontra, né, muitos adolescentes usando crack, usando outros tipos de entorpecentes e acaba dificultando, né, o atendimento, porque isso gera um desconforto para toda a família que já está sendo violada, né, nos seus direitos sociais, nos direitos básicos, né, nos direitos fundamentais que o Estatuto já diz. E aí a gente acaba tendo a dificuldade, né, de inserir essa criança, esse adolescente, né, mais recorrente no caso da faixa etária entre adolescentes, porque Duque de Caxias não dispõe de abrigo, né, de casa de recuperação, de instituição que faça um tratamento antidroga. Nós não temos esse tipo de instituição. E isso é um ponto negativo, né? Nós, conselheiros tutelares, já demonstramos ao Poder Executivo, né, até ao Poder Judiciário também, a nossa insatisfação em relação a isso e a nossa grande demanda desses casos, né? Que Duque de Caxias deveria, né, pela sua arrecadação, pela sua infraestrutura executiva, deveria ter um abrigo, né, que atendesse as crianças e os adolescentes, né, vítimas do uso de entorpecentes, né. E em relação à Baixada Fluminense, atualmente eu fui recém-eleito coordenador da Regional Baixada Fluminense, né, da nossa associação, né, a CETES, Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro. E a realidade da Baixada não é tão diferente do que Duque de Caxias, que também é um município da Baixada Fluminense, porém não é compatível, né? Nós identificamos alguns casos, né, alguns problemas em conselhos tutelares da Baixada Fluminense, alguns problemas em relação à infraestrutura, onde o executivo, né, que deveria dar toda a assistência ao conselho tutelar, toda a infraestrutura como prevê, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não cumpre com essa obrigação. A questão do transporte, né, que
fica um pouco a desejar também. Nem todos os municípios dispõem do mesmo número de conselhos, né, do mesmo tipo de transporte, e também a questão salarial, né? Cada conselho tem o seu, cada município tem o seu salário, então fica essa discordância, né? Isso é muito, enfim, cada um tem a sua regulamentação, está previsto em lei, que é a lei municipal que vai reger isso, porém não é uma paridade, né? E essa seria a questão que a Baixada hoje em dia está enfrentando. O perfil dos usuários eu creio que deva ser os mesmos, né? Existe muita violência em relação ao narcotráfico, né? Os jovens são iniciados a trabalhar no tráfico de drogas, né? Moram em comunidades, a Baixada Fluminense é onde tem uma maior concentração de pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? Questão da pobreza, da miséria, e a pobreza e a miséria gera violações de direitos também, né? Não só, mas também. E a Baixada enfrenta esse tipo de violação, de ameaça aos direitos da criança e do adolescente. Terminou. O Vinícius quer filmar toda hora, Vinícius. Como gosta de filmar? Como conselheira tutelar, a gente acha muita dificuldade, né? Encaminhamentos, é muita coisa. Assim, a mãe precisa de um especialista para a criança, é difícil. Uma cirurgia é difícil. Creche está muito difícil, creche, gente. O governo tem que fazer alguma coisa. As crianças precisam de creche, porque em creche elas ficam crianças mais dadas, crianças mais espertas, entendeu? E sem creche fica impossível. Tá? Mas a gente tem que atuar da melhor forma para que a criança seja alojada num lugar adequado a cada criança. Né? E assim, não tem abrigo direito. Falta de abrigo, falta de tudo. Muita falta aqui, falta ali. Muito difícil. E a relação dos conselheiros tutelares com a rede, o judiciário, o Ministério Público, como é que você vê isso? A relação com o Ministério Público e com o juiz é boa. Nós temos uma boa relação com ele. Graças a Deus, nossa relação é boa. E o que você sugere, assim, para melhorar a atuação dos conselheiros tutelares? Eu sugiro que sejam abertos mais conselhos, porque a demanda é grande demais para 5 conselheiros, entendeu? Então precisa ser aberto mais conselho, entendeu? A escola de conselheiro é uma ótima, é uma boa não, é uma ótima. Por quê? Porque ali a gente vai aprender mais, porque cada dia que passa a gente aprende um pouco. E na escola a gente vai aprender mais ainda. Então vai ser muito bom essa escola de conselheiro tutelar. E essa escola de conselheiros tutelares, ela já existe ou é um projeto? É um projeto e que vai começar. Deus é grande, vai começar. E qual é a proposta dessa escola de conselheiros tutelares? É que os conselheiros não entrem no conselho tutelar de qualquer maneira, praticamente do jeito que a gente entrou, sem saber, tá, é o ECA, mas tem determinadas coisas que a gente tem que fazer, que a gente precisa estar ciente do que vai fazer, para não fazer besteira, para depois a gente não ser punida. Olha, as dificuldades começam nas políticas de atendimento, as políticas públicas. Porque, se for bem ver, hoje nós já temos uma conquista muito grande, que são os equipamentos, quase adequados. Nós temos aí a reestruturação de alguns conselhos, a criação de novos conselhos, que veio cair muito bem para a cidade do Rio de Janeiro, e que vai aí diminuindo
a demanda de alguns conselhos que tinham uma demanda muito grande, entendeu? E dentre essas dificuldades é importante também ressaltar a dificuldade que a gente encontra para fazer com que o direito de estar na escola seja adquirido. Os responsáveis têm muita dificuldade de fazer matrícula, porque por muitas vezes a criança ou adolescente acaba sendo matriculado numa escola longe de onde ele mora. Então, o Estatuto ele prevê, né, que a criança seja matriculada preferencialmente na escola mais próxima de sua residência. E muitas vezes isso não acontece justamente por conta da demanda ser muito grande na nossa cidade. A creche também é um problema muito grande que a gente enfrenta, de muitas mães que nos procuram no conselho para adquirir vagas de creche, porque eu não sei a quantidade de pessoas na lista de espera, mas segundo informações que eu tenho, ela é muito grande. Tem creches que é feita através que faz através de sorteios e acabam deixando às vezes algumas crianças sem creche, esperando o ano todo por essa vaga. E por muitas vezes nós temos que encaminhar esses responsáveis ao Ministério Público, à Defensoria Pública, para que esse direito seja adquirido e para que essa criança possa ter aí o direito de estar frequentando uma creche na nossa cidade. Essa é uma dificuldade constante no início do ano, que é uma luta, é uma batalha para que a gente possa estar junto aí com a segunda CRE, adquirindo esse direito para essas crianças e adolescentes. E questão de abrigos? A questão de abrigos é outra dificuldade imensa, que a demanda da cidade é muito grande. Então, as instituições de acolhimento, elas na verdade são pequenas. Nós temos 2 centrais de recepção, né, que graças a Deus nós aqui da Zona Sul ainda estamos perto da central de recepção, mas outros concelhos na cidade do Rio de Janeiro, como Bangu, Santa Cruz, Campo Grande e outros, têm uma dificuldade imensa de deslocamento para fazer o acolhimento dessas crianças e adolescentes. E a grande dificuldade de colocação nesses locais é porque, conforme eu disse lá atrás, as políticas públicas de atendimento não são adequadas e os abrigos eles não têm uma estrutura ideal para estar recebendo essas crianças. Nós temos muitos casos de evasão de crianças e adolescentes das instituições, e o que torna a demanda do conselho muito grande, porque são crianças e adolescentes que vêm para o convívio na rua e são abordadas e trazidas ao conselho para que retornem à instituição de abrigamento. E essa instituição, ela, como cumpre, né, o estatuto que diz que a criança e adolescente tem direito à liberdade, além de outros itens, ela não pode prender esse adolescente ou essa criança. Mas qual seria a forma de prender essa criança e adolescente? Não digo prender em si, mas sim uma política de atendimento que fizesse com que essa criança e esse adolescente tivesse condições de ficar na instituição e ser acolhida, um total atendimento adequado para que ela permaneça nesse local. O conselho tutelar acho que não deveria nem existir, mas infelizmente nossas crianças estão sofrendo muito, né? Então nossas crianças têm que ser protegidas realmente, tanto pela sociedade, quanto pelos pais, até pelo governo também, né? E nosso trabalho consiste em fazer valer isso aqui, que é o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Então aqui as leis, elas têm que ser cumpridas, mas infelizmente, como tudo aqui no social no Brasil, né, nem tudo é cumprido.
E a nossa maior angústia dentro do conselho é quando você pega uma criança, né, com problemas, até com problemas de droga mesmo, ou problemas que como é que eu vou dizer? A criança já tem dependência química, ela tem que, sabe, então a proteção dele está sem proteção nenhuma, não está no colégio, né, às vezes até já está até na boca de fumo também, crianças de 11, 12 anos, né, e que você tenta, né, proteger essa criança de uma forma que ela possa se desenvolver melhor, né, até tirar da comunidade, para poder ter um tratamento adequado. E a rede deveria funcionar, mas infelizmente não funciona, né? Você pega essa criança, você leva para o abrigo, daqui a pouco, 2 dias depois, a criança já está na rua de novo, aí você vai, parece que nós estamos enxugando gelo o tempo todo, né? Eu vou até dar um exemplo de uma criança que ela chegou através da gente, da mãe, veio aqui pedir ajuda. Esse menino tem 11 anos, vive dentro de uma comunidade já usando droga, usando bebida alcoólica, passa noites fora de casa, né, trabalhando mesmo na boca de fumo. Eu aconselhei ela a trazê-lo aqui, e ela conseguiu trazer essa criança aqui com muita insistência, muito sacrifício. Conseguimos conversar com ele, convencer ele de ir para um lugar onde ele possa ter um tratamento. E essa criança foi. Nós fomos levar para Casa Viva de Bangu, que é onde tem criança com dependência química tratada. Mas fizemos todos os trâmites, fomos na vara, fizemos a entrada no abrigamento dele, depois a carta precatória lá em Campo Grande, foi tudo feito. 1 semana a criança já está na rua, né? E ninguém é penalizado por isso, fica por isso mesmo, né? Porque eu acho que uma criança com 11 anos, ela tem que ser internada compulsoriamente. Ela não tem querer dela, ela está acabando com a vida dela, mesmo sem ela saber. Então, esse cuidado que nós temos que ter com as nossas crianças sobre isso, né? Até pedir, né, ao nosso governante, né, que a gente possa realmente ter lá na ponta, né, a resposta para os problemas dessas crianças, né? Os abrigos também não são adequados, são abrigos que as crianças também, a gente coloca hoje, pega na delegacia, hoje, amanhã já está na rua de novo. Então não tem um trabalho consistente, um trabalho que realmente a gente possa ver, poxa, esse aqui realmente se recuperou, porque ele foi para o abrigo, ele foi cuidado, ele foi tratado, voltou a estudar e está recuperado. Então a nossa angústia mais é essa, a gente está enxugando o gelo. Tatiana, qual é a sua função no Conselho Tutelar e qual a rotina da sua função? Eu sou assistente social do Conselho Tutelar, eu entrei aqui em novembro de 2009. E a função, assim, a gente como assistente social, a gente não é o principal do conselho. Existem uns 5 conselheiros e, na verdade, eles que fazem o primeiro atendimento. E a nossa função aqui é só de assessoria, e quer dizer, uma assessoria, quando eles solicitam, né? Então, eles atendem, por exemplo, um casal, uma família, um adolescente, aí eles vêm aqui e chamam a gente, Tati, ou a outra assistente social, nós somos 3 por enquanto. E aí chamam assim, atende junto comigo, então olha essa questão, me dá um parecer. Ou então, às vezes, também o Ministério Público pede estudo social. Quando ele pede ao conselheiro estudo social, quem pode fazer estudo social é só o assistente social. Aí a gente é que tem autonomia para poder fazer uma visita domiciliar, junto com o conselheiro ou sozinha. A gente chama a família, a gente convoca as pessoas envolvidas, a gente ouve todo mundo. Se a gente achar que tem que ter um atendimento só do serviço social, a gente pede a psicóloga também para poder fazer um atendimento. A gente atende em conjunto ou não, ela atende às vezes individual. E aí depois a gente faz o nosso estudo social e encaminha ao conselheiro, o conselheiro encaminha ao MP. Agora, no dia a dia, a gente não tem um atendimento, assim, a maior parte dos atendimentos, realmente todo atendimento é feito pelo conselheiro. Agora, o técnico, por exemplo, o assistente social, ele só atende se o conselheiro solicitar. Então, por exemplo, por dia, se a gente atende 1 ou 2% é muito, porque a gente só pode atender se o conselheiro solicita, né? Então a gente não tem uma visão muito abrangente de todos os atendimentos que são feitos.
Agora, a gente tem algum atendimento que sempre são recorrentes. Geralmente, quando o MP pede estudo social, são casos graves de violência, de abandono, de negligência. Aí, na verdade, a gente entra na história também. É claro que, dependendo da relação que a gente tem com os conselheiros, às vezes a gente atende junto, muito bem, às vezes não, porque às vezes tem muito isso também, né? Nem todo conselheiro se dá bem com assistente social também não se dá bem com o conselheiro, então fica aquela coisa assim, o conselheiro não pede ajuda, não pede nenhuma orientação, e a gente fica à mercê realmente dos conselheiros. Eles sempre disseram, eles são os donos do conselho tutelar, e é isso que acontece. O problema da nossa regional, acredito eu que seja a da maioria dos conselhos tutelares do nosso país, que essa dificuldade de diálogo com o Ministério Público, essa dificuldade de diálogo com o Judiciário e a estrutura do Conselho Tutelar, né? Essa dificuldade muitas vezes que o município tem com os prefeitos, com as prefeituras, com relação à falta de estrutura. Temos Conselho Tutelar na nossa regional hoje que está funcionando com apenas 4 conselheiros. Essas dificuldades básicas que todo Conselho Tutelar tem. E a questão salarial, que é importante dizer, né? Que a associação está nessa luta para tentarmos equiparar o salário do conselheiro a 35% do salário dos vereadores. Meu nome é Doracia Anacleta Eixe, eu sou conselheira municipal do município do Rio de Janeiro. Fomos fundadores da CETERJ no estado. Eu fui a segunda presidente, foi uma necessidade os conselheiros do Rio de Janeiro de fundar uma associação para fortalecer os conselhos tutelares do estado do Rio de Janeiro. Os 92 municípios, e a gente sentia que precisava de uma associação. Então nós fundamos a Associação dos Conselheiros Tutelares do estado do Rio de Janeiro, que é a CETER. Eu fui a segunda presidente, fiquei em 2 mandatos, fortalecemos muito e criamos uma parceria com o Sistema de Garantia de Direito, com o Ministério Público, Defensoria Pública, Juizado e sociedade civil e governo, numa parceria ampla em defesa de criança e adolescente quando seus direitos são violados ou ameaçados. Em questão de capacitações, hoje, e relacionamento, né, capacitações e relacionamentos com o município, hoje nós temos um bom relacionamento com o nosso município, com as nossas, vou falar primeiro, com as nossas autoridades judiciárias, com o juiz da infância, com o nosso Ministério Público, que é a nossa promotora, onde a gente tem diálogos, né? Sabemos que muitas coisas que fazemos não chegam a ser atribuições do Conselho Tutelar. Mas como a gente adotou trabalhar num regime de parcerias, então algumas coisas que o Ministério Público pede, algumas coisas que o juiz da infância e da juventude nos pede, que não sejam colocar em risco e nem a integridade física do Conselho Tutelar, do conselheiro, nós atendemos em questão de parceria, né? A nossa relação com prefeitura, com secretarias, hoje temos um bom relacionamento. O Conselho Antigo já chegou a brigar muito, mas hoje nós somos reconhecidos na cidade como um conselho atuante, um conselho tutelar, onde existe um colegiado. Que eu acho que o mais importante de um conselho tutelar não é um conselheiro trabalhar muito, o outro conselheiro trabalhar pouco, o outro mais ou menos. O que é o mais importante é um conselho tutelar, para que ele funcione bem, ele precisa ser colegiado, todos 5 trabalhando de igualdade. Sou Fabiano Silveira, estou presidente do 3º Conselho Tutelar de Niterói hoje e também faço parte do Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares, como representante do Estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente vem trabalhando a perspectiva de conhecimento do órgão Conselho Tutelar. A unificação das eleições, o processo de escolha de 2015 será fundamental para o conhecimento da sociedade do que tange a trajetória do Conselho Tutelar. A gente tem a possibilidade de fazer com que a sociedade esteja mais próxima e que a gente consiga de fato garantir direitos de criança e adolescente.
se a gente hoje constituir uma sociedade mais justa, mais democrática, e aí só se constrói isso com uma boa educação, com uma boa reformulação do projeto família, uma boa reformulação da nossa sociedade, a gente vai ter os direitos fundamentais garantidos. E com isso, se você formar bem a sua criança, se você formar bem o seu adolescente, você com certeza terá uma cidade muito mais justa, uma sociedade muito mais igualitária, e é isso que a gente espera. E o Conselho Tutelar tem um papel fundamental nisso. O papel de garantir direitos de criança e adolescente, ele não é simplesmente somente atender a criança, é buscar que as políticas públicas de fato sejam concluídas no seu município e quiçá no seu estado, e por isso que a gente está lá no Fórum Colegiado Nacional buscando uma metodologia para que a gente possa ter um país mais saudável para a convivência familiar e comunitária das nossas crianças. O Brasil está tentando fazer a erradicação do trabalho infantil. E um dos piores trabalhos infantis que existe é a exploração do abuso sexual de criança e adolescente. A exploração sexual que está tendo de meninas agora de 9 a 10 anos, entendeu? Em todo lugar, no Norte, Nordeste, no Rio de Janeiro, é assim, está num momento incontrolável, porque fez todo aquele aparato, toda aquela situação para uma Copa do Mundo. E eu não estou vendo agora continuação, não estou vendo continuação das propagandas, não estou vendo a criminalização de quem está fazendo, quem são os autores desse trabalho, Porque hoje, se você perceber bem, se você for ver pelo lado extremamente negativo dessa situação, é que você vê que são mães sem condições financeiras, família todas paupérrimas do modo geral. E não está muito longe não, está aqui dentro do Rio de Janeiro mesmo. Você chega na Praia do Flamengo, é um absurdo de madrugada, entendeu? Meninos e meninas. E quando vão para a delegacia, muitas das vezes é dito que foi aceito, que aceitou. Menina de 13 anos, menino de 13 anos, entendeu? Em troca de celular, em troca de dinheiro para baile, entendeu? Não só na rua, como em comunidades também, muita comunidade. Às vezes também até no âmbito social da burguesia também, só que não deixa transparecer. Sou Ricardo Batista, estou conselheiro tutelar de Nilópolis, no segundo mandato. Tema muito polêmico nessa questão do abuso sexual, por conta das várias interpretações dos órgãos competentes, Ministério Público, Conselho Tutelar, Delegacia de Polícia, Juiz. Então a gente tem crescido bastante essa demanda, onde a gente tem tido uma série de formas para tentar resolver essa questão. Infelizmente, a nossa rede é uma rede que a gente chama até de uma rede furada, por conta de entender que todos querem jogar a responsabilidade para o outro. E com isso, a gente acaba vitimando ainda mais a criança ou adolescente. Nós devemos entender que esse papel é fundamental e é dever de todos. Mas o procedimento correto, quando vai direto ao Conselho Tutelar, quando essa demanda chega primeiramente ao Conselho Tutelar, a gente entende que o conselheiro tutelar ele não tem uma capacidade de fazer alguns questionamentos à criança ou adolescente, e a gente encaminha para a nossa equipe técnica, que é a nossa psicóloga, e a partir daí é um fluxo, encaminha para a delegacia, da delegacia encaminha primeiramente vai para a unidade hospitalar, a UPA, ou um hospital, pega o BAN, desse BAN vai para a delegacia, registra a ocorrência, vai para o IML, faz exame de corpo de delito. E esse fluxo, a partir daí, o Conselho Tutelar ele perde um pouco, porque vai saber quem foi o violador, quem foi o possível, o suposto ou o real violador desse abuso. E o Conselho
fica com a criança para fazer acompanhamento psicológico, mas a gente perde, né, a partir desse momento, que é uma pena muito grande, a partir do momento que vai para o Ministério Público, a gente não sabe o que aconteceu com o violador, a gente não sabe se esse cara vai continuar violando outras crianças, abusando de outras crianças. Então, infelizmente, a gente não tem esse feedback, mas é um questionamento. E muitas das vezes, é uma das coisas que a gente tem lutado bastante, fazer com que essa criança, ou essa adolescente, ou esse adolescente, ele deixe de ser vitimado pelos próprios órgãos, porque às vezes acontece, chega no conselho, a criança repete, fala tudo o que aconteceu, depois vai para a delegacia, vai para a unidade hospitalar, repete, vai, então chega no Ministério Público, repete todos os fatos, então essa criança fica vitimada a todo momento pelos órgãos que deveriam garantir seus direitos. Mas é uma conquista, a gente pretende alcançar um objetivo de que essa criança fale uma única vez e essa vez que for falado sirva de seja parâmetro para todos os outros órgãos tomar ciência desses fatos que aconteceu e a partir daí o fluxo correr normalmente, naturalmente, para que a gente consiga garantir o direito dessa criança e ressocializá-la de forma que plena, é o que preconiza o Estatuto da Criança e Adolescente. Para mim, vocês são heróis. Eu já disse isso várias vezes. Heróis silenciosos, heróis discretos, heróis que não fazem propaganda de si mesmos, mas que lutam por uma causa muito esquecida. A doutora Eufrásia sabe disso, porque é uma guerreira também dessa área. A causa da criança e do adolescente. A causa de proteger a quem não consegue se defender. A causa de quem é vítima, muitas vezes, dentro da sua família. Vítima de quem deveria proteger. Vítima de quem deveria preservar e cuidar. Mas, infelizmente, vocês sabem melhor que eu que às vezes é ali que estão as maiores violações, os maiores abusos e as consequências que isso causa para o resto da vida. Eu vejo o Conselho Tutelar como um órgão fundamental para a proteção dos direitos de crianças e adolescentes que sejam ameaçados ou violados, seja pela família, seja pela sociedade, seja pela falta de políticas públicas. E entendo como fundamental nesse sentido o diálogo permanente com a Defensoria Pública nessa perspectiva da atenção integral, da proteção aos direitos de crianças e adolescentes que são pessoas em desenvolvimento e que a gente deve ter como norte do nosso trabalho o atendimento e a proteção integral. Então eu vejo a parceria entre Defensoria Pública e Tutelar como fundamental para o desenvolvimento dos dois órgãos, tendo como objetivo a proteção de crianças e adolescentes, sempre tendo em vista que o Estatuto prevê que o direito de criança e adolescente é atendido através de um sistema integrado de ações, tanto governamentais como não governamentais. Então, nesse sentido, a gente considera de fundamental importância a existência do Conselho Tutelar, a estruturação, o aperfeiçoamento, o fortalecimento dele para a defesa de direitos de crianças e adolescentes. E a Defensoria Pública é parceira dos Conselhos Tutelares no desenvolvimento desse objetivo comum. O Conselho Tutelar é um órgão fundamental na proteção da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade. É um órgão que integra todo o sistema de garantia de direito e vai atender ali na ponta, né, as situações e aplicar as medidas protetivas cabíveis. E eu acho também muito importante essa parceria, né, como você disse, não só entre o Conselho Tutelar e o Ministério Público, mas todos os órgãos que compõem o sistema de garantia de direito. Todos têm que atuar em rede, porque isso aí não só vai facilitar o atendimento e a proteção da criança e do adolescente, mas também é um mandamento do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é esse funcionamento de rede do sistema de garantia de direitos. Bom, em nome da CETERJ, nós gostaríamos de chamar ao Ministério Público, ao CMDCA, ao Poder Judiciário, à Polícia Militar e a todos os outros parceiros, as organizações
não governamentais e vários outros parceiros que pudessem estar junto conosco nessa causa. Para nós é de suma importância o sistema de garantias de direito estar funcionando plenamente. Esperamos com esse filme poder demonstrar um pouco das nossas atribuições e é isso que queremos demonstrar para vocês.